E aí, sabe aquela lista de contatos gigante e bagunçada que quase todo mundo tem? Hoje a gente vai ver a história real de como uma empresa pegou exatamente isso, um caos de contatos, e transformou numa verdadeira máquina de vendas. É uma jornada, olha, do zero até uma estratégia bem definida. Para ter uma ideia do tamanho do desafio, o ponto de partida foi esse aqui: mais de 1.000 contatos. 1.010, para ser mais exato. Uma lista bruta, uma montanha de dados completamente desorganizados. E a missão? Transformar tudo isso em uma estratégia de vendas que funciona. Bom, e para entender como essa mágica aconteceu, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir cada passo dessa transformação, saindo do caos total para chegar num ativo estratégico super valioso. Então vamos lá. A primeira parte é entender o problema central, né? Toda empresa chega num ponto que precisa de um processo de vendas mais formal. O destino é um CRM, aquele sistema para gerenciar o relacionamento com os clientes. Mas, e quando tudo que se tem na mão é o caos, por onde é que se começa? Olha, a verdade é que toda grande máquina de vendas começa com uma lista simples e, muitas vezes, bem bagunçada. Antes de pensar em software sofisticado, em automação, a tarefa mais importante é olhar para dentro e avaliar o que já existe. E o ativo mais básico, e talvez o mais poderoso de todos, exatamente, a rede de contatos pessoal. E aí entra em ação o primeiro grande filtro. Daquela montanha de mais de 1.000 contatos, a lista é enxugada para apenas 71 nomes. 71 potenciais leads. Parece pouco, né? Mas é aqui que o trabalho de verdade, análise estratégica, estava só começando. Beleza, agora começa o que a gente pode chamar de garimpo. É hora de minerar essa rede. A lista é analisada, nome por nome, numa verdadeira caça ao tesouro, sabe? Buscando o ouro que está escondido ali no meio. Vamos pegar um exemplo prático. O primeiro nome da lista, Aleph Dias. Ele é dono de uma floricultura e está querendo automatizar o WhatsApp. A primeira impressão, aquela mais superficial, qual é? Puxa, o orçamento dele parece ser um problema, uma barreira para fechar negócio. E é aqui que vem a primeira grande virada de chave, a grande sacada. O valor de um contato nem sempre está na venda direta. A conversa muda completamente de, ele não tem orçamento, para, peraí, e se ele for um parceiro estratégico para a gente acessar todo um novo mercado? A visão muda totalmente. Vamos para o segundo exemplo. Ana Brisa. Ela é consultora de padarias, lida com um monte de tarefa repetitiva. Olhando assim, de primeira, parece a cliente perfeita para um serviço de automação, certo? Pois é, mas aí vem uma pergunta simples que muda tudo e aprofunda a análise. A questão deixa de ser o que ela faz e passa a ser, mas como ela opera? Ela já tem um funil de vendas? Como funciona? Entender o processo dela é o que realmente qualifica esse lead. É ir muito além da superfície. Agora, se prepara para um caso fascinante. Carlos Deco, um contato que tinha saído do setor bancário e, por isso, quase foi descartado da lista. Afinal, ele não atuava mais na área de interesse da empresa, certo? E aqui está o ponto crucial. A rede de contatos passada de uma pessoa pode ser muito mais valiosa do que a profissão atual dela. O fato dele ter trabalhado em fintechs significa que ele tem networking de fintechs. E isso desbloqueia o acesso a um segmento inteiro da indústria que antes era simplesmente invisível. Então, o que todo esse processo de mineração revela? Que uma lista de contatos não pode ser dividida só entre sim ou não, compra ou não compra. A coisa é muito mais complexa. É preciso uma classificação bem mais sutil, muito mais estratégica. E essa classificação mostra exatamente isso, as diferentes formas de valor que cada contato pode ter. Olha só, a Ana Brisa é uma cliente em potencial, tem uma necessidade direta. Já o Aleph Dias vira um parceiro estratégico, uma porta para o futuro. O Dudu Ramos é o que a gente chama de alavancagem, um networker que pode abrir várias portas. E o Carlos Deco? Ele é a ponte, uma conexão valiosíssima que, ativada por comissão, pode conectar a empresa a toda uma indústria. E tem mais uma coisa importante, nem todo mundo está no momento de compra, e forçar a barra só queima o contato. Às vezes, a jogada mais inteligente é literalmente colocar esse contato na geladeira, deixar ele ali por uns 6, 12 meses e reativar a conversa no momento certo. Isso é estratégia, é não desgastar um relacionamento à toa. Ok, então a rede de contatos já foi mapeada, classificada, entendida. Qual é o próximo passo?
é criar um sistema que faça essas pessoas, esses parceiros em potencial, realmente quererem agir. A pergunta é: como é que se transforma uma rede de contatos passiva numa força de vendas ativa, incentivada, que joga junto? A resposta está em criar uma estrutura de comissão que seja, antes de tudo, muito clara e, principalmente, muito atraente. E isso gerou um debate estratégico bem interessante. Começar com 10% de comissão, que é o padrão do mercado, ou já chegar com uma proposta bem mais agressiva de no mínimo 21%. E olha, a segunda opção não é só sobre o dinheiro, é sobre mandar um recado, uma declaração de intenção para atrair parceiros realmente sérios, gente de peso. A solução que encontraram foi bem inteligente. Um sistema com diferentes níveis. Em vez de uma taxa única para todo mundo, ele recompensa o nível de envolvimento. Funciona assim: tem uma comissão base só pela indicação se o negócio fechar. Mas, se o parceiro participa ativamente, ajuda na negociação, se envolve no processo, aí a comissão é maior. Justo, né? Beleza? Depois de ver toda essa jornada, que é um caso real, o que a gente aprende com isso? Qual é o plano de ação, o modelo que surge de toda essa estratégia? O que a gente tem aqui é um modelo bem claro que pode ser replicado. Basicamente, são 4 passos. Primeiro, fazer o inventário de todos os contatos. Segundo, avaliar cada um para achar esses valores escondidos. Terceiro, classificar todo mundo em categorias, como clientes, parceiros, networkers. E, por fim, o quarto passo, incentivar, criar uma estrutura de comissão formal e que seja atraente de verdade. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Qual é o potencial que está escondido na sua própria lista de contatos? Não é só pensar em quem pode comprar algo hoje, mas quem ali pode ser um parceiro, quem pode conectar com outras pessoas, quem pode abrir portas que a gente nem imagina que existem. Talvez as oportunidades mais valiosas de todas já estejam lá, só esperando para serem descobertas.